Paz seja com todos. Bom dia, 16 de maio de 2023. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu quero ler uma porção da palavra do Senhor que está em Gênesis, no capítulo 21, que diz assim, a partir do verso 14. Abraão levantou-se de manhã, pegou pão e um odre com água e os colocou sobre os ombros de Agar. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi embora e andou vagueando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se adiante, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada adiante e começou a chorar. Deus ouviu a voz do menino e desde o céu o anjo do Senhor chamou Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus do lugar onde está ouviu a voz do menino. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Encheu então o odre de água e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, que cresceu e ficou morando no deserto, tornando-se um arqueiro. Morou no deserto de Parã e sua mãe procurou para ele uma mulher da terra do Egito. Deus nosso Pai, mais uma vez eu adoro o Senhor. Pai, toma a primazia. Eu te louvo pela tua palavra, viva, santa e eficaz. Pai, eu peço que essa palavra ela venha alcançar corações que necessitam, ó Deus. Senhor, nos dá a direção. Senhor, a direção que precisamos, ela vem do Senhor. Deus, a tua palavra diz que o coração do homem faz os planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Pai, nós queremos a resposta que vem do Senhor. Senhor, não nos deixe titubear. Eu acredito que a maioria de quem vai me ouvir já conhece a história de Agar. Domingo se comemorou o Dia das Mães e já tem uns dias que eu tenho pensado na história de Agar. E eu particularmente, eu admiro muito essa mulher como mãe. Eu gostaria de pontuar algumas coisas rapidamente. Eu fiz uma live agora no Facebook e eu falei a história, eu coloquei um pano de fundo maior. E aqui eu vou restringir no Instagram e eu quero pontuar mais ao que eu falei no final da live lá no Facebook. Agar, ela morava há muitos anos na casa desse homem de Deus, Abraão, e Sara, sua esposa. E sobre a vida de Sara e de Abraão havia uma promessa de uma grande descendência, de uma numerosa descendência. Só que aconteceram coisas naquela casa e aquela escrava de Sara, ela engravidou do patrão pela permissão da patroa. Os anos passaram e nesse momento da história que eu li, Ismael está por volta de 13 anos de idade. Ele é um adolescente. E o seu irmão caçula, mais novo, que era Isaac, o filho da promessa, o filho de Sara, que Deus havia estabelecido para que da descendência de Abraão e através da vida de Isaac, uma numerosa descendência surgiria e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, sobre a descendência de Abraão com Sara, havia essa promessa de Deus, porque Deus escolheu. Deus estabeleceu dessa forma. Mas isso não privava Agar da graça. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de toda graça. É o Deus de misericórdia. É o Deus que não faz acepção de pessoas. É o Deus que entra na história e muda a história de pessoas. E houve uma cena que Sara viu dentro da sua casa. Ela viu Ismael, que era o irmão mais velho, na linguagem dos jovens hoje, era curtindo com o irmão caçula. Era criticando, era zombando do irmão caçula. E Sara, que foi velha, idosa, e Sara, pela
sua leitura de vida, pelo que a forma como ela era, ela não gostou daquilo. E ela não ficou calada, ela se posicionou. E Deus, eu tenho entendido que tem coisas que Deus, ele não tá naquilo, mas ele permite e ele trabalha naquela situação e abençoa, e Deus, pela sua multiforme sabedoria, ele sabe como agir para beneficiar, para amparar, para preservar, para cuidar, para colher em todas as partes. Deus sabe. Deus é o único que consegue fazer isso. Nós, como seres humanos, nós não conseguimos, mas Deus consegue. E Sara não gostou e falou para o seu marido, Abraão, despede essa serva com o filho dela, porque o filho dela não vai herdar com o meu filho. É uma palavra muito dura. É uma palavra de uma mulher que ela não era emocionalmente envolvida com Ismael nem com Agar. Ela não tinha afetos, ela não tinha afetividade, ela não tinha vínculo com Agar e com Ismael. Mas o seu amor como mãe pelo Isaac falou mais alto. Era a leitura de mundo dela, e cada um de nós temos uma leitura de mundo. E Sara, ela não parou nenhum momento para pensar o que Deus achava daquilo, mas ela viu que aquilo não era bom para o filho. E nós, muitas vezes, como mães, tem coisa que a gente vê e que a gente pensa que não é bom para o nosso filho. Mas nós precisamos, ao invés da gente agir, a gente precisa orar. Tem coisa que a gente tem que orar, principalmente dependendo da idade do nosso filho. Eu quero citar um Provérbios aqui de novo. Não é bom agir sem refletir, e peca quem é precipitado. E Sara chegou no Abraão e falou, Abraão, você pega essa escrava e você dá um sumiço nela com o filho dela. Ela quis dizer isso, mas Abraão falou, não, porque a serva é sua. Então eu vejo aqui um Abraão diferente. O Abraão, ele se posicionou. E há anos atrás ele não tinha se posicionado. Então Abraão, ele estava mudando. E Deus não criou o homem para ele não se posicionar. Deus criou o homem para ser o cabeça. Deus criou o homem para se posicionar. E mesmo que nós, como mães, muitas vezes nós temos errado e pecado e negligenciado a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente cria os nossos filhos codependentes, nós criamos os nossos filhos dependentes demais de nós como mães, dependentes emocionais, e a gente, dentro de nós, a gente não conta para ninguém, mas a gente pensa assim, meu filho não é capaz de fazer uma faculdade, de viver sem mim, de casar, de arrumar uma mulher que pode cuidar dele melhor que eu, porque eu acredito nisso. Sinceramente, eu acredito que Deus presenteia os nossos filhos com a esposa que ela é capaz de cuidar e assistir o nosso filho em áreas que a gente não dá conta. E cuidar melhor que a gente. Eu penso assim. Você pode não concordar comigo. Mas Agar teve que sair daquela casa. Não porque ela quis, mas pela situação. E na minha vida e na sua vida, às vezes nós passamos por situações que fogem do nosso controle. Mas não foge do controle de Deus. Eu acredito que Deus estava gerindo ali, e Deus estava pondo termo naquela situação, para que não ultrapassasse, chegasse num ponto que ultrapassasse ou comprometesse o que Deus tinha, a história que Deus tinha na vida de Ismael e na vida de Isaac. Agar, ela foi enxotada daquela casa. Abraão não queria, mas Deus entra na história, e Deus fala, Abraão, não deixe de escutar a sua esposa em tudo que ela te diz, em tudo. Porque é por meio de Isaac que é a minha promessa. É por meio de Isaac que está a minha aliança com você, o meu comprometimento. Mas porque Ismael é seu filho, eu não vou desamparar ele, eu vou cuidar dele, pode deixar. E Deus assumiu a responsabilidade de cuidar, de preservar a vida de Ismael por amor a Abraão, porque Abraão era seu servo. E eu quero te dizer a dimensão do comprometimento de um homem ou uma mulher com Deus. Deus, ele é tão fiel que por causa dos seus servos e das suas servas, ele livra
Às vezes Deus livra um ambiente de um atentado. Deus livra de morte, Deus livra de prejuízo por amor de um servo dele que está ali naquele ambiente. Deus conserva. A Bíblia não fala que nós somos o sal da terra? A luz do mundo, o sal, ele serve para conservar, para não perder. E por amor a Abraão, por fidelidade de Deus com Abraão, com a aliança que Abraão tinha com Deus, porque Abraão fez uma aliança com Deus. O nome de Abraão era Abrão, foi mudado para Abraão. O nome de Sara era Sarai, foi mudado para Sara. Ele se circuncidou depois de velho. Ele levou seu filho Ismael também para ser circuncidado já pré-adolescente ali. E circuncidou também Isaac quando Isaac tinha 8 dias de nascido. Então Abraão tinha uma aliança verdadeira com Deus. Ele confiava em Deus, ele era obediente. Ele era um homem que ele não questionava, ele obedecia a direção de Deus. Isso para nós é ensinamento, porque muitas vezes a gente não quer sair da zona de conforto. A gente escuta horizontalmente outras palavras de homens e mulheres de Deus. Para quê? Para ir de acordo com o que o meu coração quer, o que a minha carne quer, o meu ego quer, o meu conforto quer. Mas Deus está pontuando, sai, mas eu prefiro me justificar ouvindo homens e mulheres de Deus, que são de Deus, são. Mas Deus está passando a direção, como passou para Abraão, Abraão obedeceu. Será que eu vou obedecer? Você vai obedecer? Então nós precisamos buscar na nossa vida a direção de Deus em oração, em rendição, em fé. E quando Deus pontuar, a gente obedecer, custe o que custar, deixando para trás o que tiver que deixar. E, afinal de contas, Agar teve que sair daquela casa pelo comportamento do seu filho. Ela saiu. Abraão despediu ela com um odre de água, com pão, com o menino. E ele confiou em Deus, porque Deus falou a Abraão, escuta a sua mulher em tudo. Então, isso é um ensinamento para os homens. Quando uma pessoa se casa, ela precisa buscar em Deus, confiar na sua esposa, confiar no seu marido. Ela não pode ser desleal, ela não pode ficar emocionalmente dentro da casa do pai e da mãe. Ela tem que casar de verdade. No papel, casar fisicamente, porque faz parte, da pessoa que é devido a ela, e emocionalmente também. Tem muita gente que não é casado, que emocionalmente está dentro da casa do pai e da mãe até hoje. Isso não é saudável. Isso impede o casamento de fluir e de usufruir na plenitude, na bênção que Deus tem. Porque a palavra do Senhor diz, a gente tem que voltar para a palavra. É para a palavra que a gente tem que voltar. E a palavra do Senhor diz assim, por isso deixará o homem, o seu pai, sua mãe, unirá sua esposa e serão os dois uma só carne. O que está fora da palavra de Deus não é para ser levado em consideração. Nós temos que levar em consideração o que a palavra de Deus diz. E Abraão, Deus falou para Abraão, engraçado, é interessante, quando Deus entra numa situação para resolver, Deus vai colocando as coisas nos devidos lugares. Deus falou assim, Abraão, eu fiz uma promessa com você, eu tenho uma aliança com você, você é casado com a Sara, você escuta a Sara em tudo que ela te disser, ouve sua mulher, quer dizer que Deus está falando de comunicação. Casamento tem que ter comunicação. Com a esposa conversando com o marido conversando com a esposa. E é um cordão de 3 dobras. Deus, o marido e a esposa. Deus, o marido e a esposa. E Deus pontuou para Abraão. Foi pôr as coisas nos devidos lugares. Porque quando Deus chega, quando a gente conversa, a gente fala o nosso ponto de vista. Mas quando Deus entra numa história, ele vai de mamana caducando, ele vai pontuando e vai colocando cada um no seu lugar, cada um na sua função. E Deus falou, Abraão, comunicação com a sua mulher, ouve ela em tudo. Segundo, Deus falou, eu vou cuidar do seu menino, do Ismael, eu vou assumir ele. E Abraão confiou em Deus. Abraão, no outro dia de madrugada, despediu o Ismael, despediu Agar,
deu um ódio. Imagina a cena. Se eu tiver algum homem me ouvindo aqui, que vai me ouvir um dia, que seja pai, imagina você despedir seu filho pré-adolescente, adolescente, imagina. Foi isso que Abraão sentiu, mas ele confiou em Deus. A fé dele não era só da boca para fora. Ele cria de fato e de verdade em Deus. Ele amava a Deus de fato. E as suas ações comprovavam e validavam a sua fé. Deus falou, eu cuido, ele deixou Agar embora com o menino. E ficou com a Sara e com Isaac. E o Ismael, a água acabou, o Ismael começou a chorar, a Agar pegou o Ismael e colocou, a Bíblia diz que é 1 tiro de distância, não sei que distância é essa, mas colocou distante e ela começou a chorar, porque a gente ama os filhos, e eu vejo nessa mãe, na Agar, o amor que ela tinha por Ismael, ela amava ele tanto que ela projetava ele, que ela se importava com ele. Mas a Bíblia diz que de onde Deus estava, no seu alto e sublime trono, ele ouviu o choro do Ismael. E eu acho lindo um versículo que fala que o Senhor está no seu alto e sublime trono, mas ele está também com contrito, com quebrantado de espírito. E Deus ouviu o choro do Ismael, do adolescente. Como Deus leva a sério? E eu te pergunto, você tem levado a sério os adolescentes? Você tem ouvido os adolescentes? Você tem orado por eles? Você tem abençoado eles? Você tem colocado na presença de Deus para que o Senhor venha agir e que eles venham crescer, que eles venham viver e que eles venham fluir na potencialidade que Deus os criou para ser? Deus leva a sério os adolescentes. E a Bíblia diz que do seu trono Deus ouviu o choro do Ismael. Agar estava chorando, mas Deus ouviu o choro do Ismael. Ele era filho de Abraão e Deus tinha falado para Abraão que iria cuidar dele. E Deus entra em ação. E Deus abre os olhos da Agar. Deus não desamparou a Agar. Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço no deserto. E Deus falou para ela se levantar, para ela tirar força da fraqueza, para ela se dispor e dar água para o menino. Então Deus deu para ela um recurso que no imediato era para ela suprir uma necessidade do filho dela. Mas aquele recurso depois serviu para o sustento dela. E ela se tornou uma mulher livre. Ela vivia na casa do Abraão como serva de Agar. Mas lá naquele deserto ela não era serva não, ela era emancipada, ela era liberta. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existem coisas que acontecem na nossa vida que Deus não fez, que Deus permitiu, que Deus viu, mas que Deus vai agir para o nosso benefício. Tem coisas que a gente perdeu, tem lugares que a gente saiu, que foi para nossa alforria. Que Deus trouxe foi libertação. Porque Deus quer nos libertar de julgos espirituais, emocionais e físicos também. E Deus libertou aquela mulher. Aquela mulher foi liberta. Foi para o deserto, chorou. Foi abandonada, não tinha gente ali perto dela? Não tinha. Mas Deus foi Deus na vida dela. Deus cuidou dela. Deus abriu a visão dela. Deus deu para ela capacidades. Deus abençoou as potencialidades que Agar tinha, que ela nasceu. Porque Deus dá para todos nós, para cada um de nós, Deus dá qualidades, potencialidades, e a gente não precisa ter ciúme, ter inveja, tentar imitar o outro, não precisa, sabe por quê? Porque Deus nos criou único, e Deus quer que a gente flua pela instrumentalidade do Espírito Santo no potencial que Ele nos deu. A gente não precisa copiar ninguém, a gente não precisa ter inveja de ninguém, ter ciúme, boicotar, não, a gente não precisa. E Deus abençoou Agar e Deus deu para ela capacidade, porque a missão dela não era fácil como mãe. Ela tinha que conviver. A Bíblia diz que Deus disse para ela, em Gênesis, no capítulo 16, fala que antes de Ismael nascer, quando ela estava gestante, Deus falou que ele ia ser como um asno selvagem. Deus já relatou para Agar como que Ismael ia ser quando ele crescesse.
Só que naquele momento que ela estava naquele deserto de aflição, ela achou que tinha tudo acabado, como a água acabou, como o pão acabou, como ela não via no horizontal pessoas perto. E talvez você pode pensar, Francilene, estou sozinha, estou abandonada. As pessoas que eu achei que eram meus amigos, as coisas que eu tinha acabou, passou, mas Deus não acabou. Deus não acabou, Deus não te abandonou. E havia sobre a vida de Agar uma palavra liberada, que o filho dela ia ser como um asno selvagem, que ele ia habitar perto dos irmãos. Então Deus já tinha liberado a palavra, só que provavelmente o momento que ela estava vivendo, ela tinha esquecido daquilo, porque a gente esquece. Nos momentos de aflição, nos momentos parece que o telhado abaixa, nos momentos de deserto, nos momentos de escassez, a gente esquece da palavra de Deus que ele liberou. E eu te pergunto, Deus liberou uma palavra sobre sua vida? Sobre a vida do seu filho, da sua filha, do seu marido? Então não vai ter morte, vai ter preservação. E realmente Deus cumpriu. E Agar, ela pôde dar água para o menino, matar a sede. A Bíblia diz que o menino cresceu, porque os meninos vão crescer. Os adolescentes eles vão crescer, os juniores vão crescer, os pré-adolescentes vão crescer. E Ismael, ela treinou ele para ele ser um flecheiro, para ele ser um arqueiro. E cada um dos filhos de quem está me ouvindo, Deus vai abençoar numa área. Cada um tem um dom, cada um tem um talento que Deus vai abençoar, que vai ser aprimorado com esforço, com investimento. E Ismael se tornou um arqueiro. E a Bíblia diz que Agar casou ele com uma mulher egípcia. E é aí que eu quero falar minha palavra de hoje. Mãe que está me ouvindo, o mundo tem a máxima de que o amor de mãe é o maior amor. E é verdade, o amor de mãe é o maior amor. Que mãe, ela sente, que a mãe, muitos falam que a mãe ela tem assim, essa percepção espiritual de que o filho não está bem. Mas nós, como mães, nós precisamos pedir a Deus para a gente criar filhos, a gente tratar os filhos para que eles venham crescer e sejam sadios emocionalmente, e não codependentes, e não dependentes emocionais da mãe e do pai, mas que eles venham crescer. Então eu desejo nesse dia que através do exemplo de Agar, que você que um dia possa me ouvir, que é mãe, você possa criar seu filho para a honra e glória do Senhor. A Bíblia diz que os filhos, eles são como flechas. E flechas, gente, não são feitas para ficar na aljava. Flechas são feitas para serem lançadas, para serem projetadas. E Deus deseja que nós, como mães, nós venhamos projetar nossos filhos, nós venhamos abençoar eles, nós venhamos liberar eles emocionalmente, nós venhamos acreditar que eles são capazes de serem homens idôneos, sacerdotes do lar, que eles dão conta de gerir uma família, que eles dão conta de sustentar uma família, que eles dão conta de morar longe da gente, que eles dão conta de fazer uma faculdade, que eles dão conta de seguir o chamado de Deus, como Abraão seguiu, que foi para outra terra, porque a gente não sabe o que Deus tem para os nossos filhos, mas a verdade é que Deus, Ele é o nosso Senhor, Jesus, e Ele quer ser Senhor dos nossos filhos também. E eu quero te dizer nesse dia que você entregue seu filho. Agar, ela criou o filho dela para casar. Ela escolheu uma nora, uma egípcia, casou, ela era egípcia, ela criou, ela viu, ela abençoou. E o filho dela se casou e se tornou um homem. Deus quer que a gente crie os nossos filhos e lance-os para que eles sejam homens de Deus, para que eles sejam pais, para que eles sejam esposos, para que eles sejam profissionais, para que eles sejam, acima de tudo, servos de Deus. Então eu quero deixar essa palavra. Como eu aprendo com o exemplo de Agar? Essa mulher, ela era sozinha, ela podia ter criado o Ismael, falou, não, esse menino aqui não vai sair de perto de mim. Eu não tenho marido, então ele vai ficar aqui do meu lado, como meu arrimo, vai morar junto comigo, vai cuidar de mim, vai vigiar a casa. Não, ela não foi egoísta, ela não criou o filho dela com dependência emocional, mas ela abençoou o filho dela.
E para ela deve ter sido difícil, desafiador, pelo gênio do filho, mas ela foi auxiliada e amparada pelo Senhor Deus dos exércitos. Tem um versículo da palavra do Senhor que diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então Deus, ele amparou Agar. E Agar, na sua fraqueza, nas suas limitações como mulher, ela criou o Ismael com a ajuda de Deus. E eu não conheço você. Talvez você está sozinho criando seu filho, criando seu neto, criando seu sobrinho. Mas Deus, ele é suficiente para que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza e te capacite para que você possa criar esse adolescente, esse pré-adolescente, esse junior, essa criança, para a honra e glória do Senhor. Criando não para você não, mas criando para Deus. E Agar, ela criou o filho dela e ela projetou o filho dela e ela casou o filho dela. E eu quero deixar essa palavra, que nesse dia 16 de maio de 2023, seja um divisor de água na sua vida, que você venha liberar o seu filho emocionalmente, para que ele seja feliz. Se você dentro do seu coração você sente, meu filho não é capaz, você vai orar, nós vamos orar e Deus vai, e você vai liberar o seu filho. E vai falar: Deus, em ti meu filho é abençoado, em ti meu filho é sacerdote do lar, em ti o meu filho é capaz de ser um profissional abençoado, em ti o meu filho é capaz de morar longe de mim e ser bem sucedido, em ti meu filho pode casar com uma mulher que pode suprir ele em áreas que eu não fui capaz de suprir e que eu não sou, porque Deus levanta noras para nós que vão cuidar muito melhor do nosso filho que a gente. A Bíblia fala, Deus viu Adão naquele mundo perfeito, trabalhando nas suas potencialidades, sem pecado, mas Deus olhou para ele e falou: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus, ele providenciou Eva. Então os nossos filhos, eles são criados, não é para ficar sozinho. E nós, como mães, nós temos um papel muito importante. E nós precisamos abençoar e liberar nossos filhos emocionalmente. Eu quero terminar essa palavra porque eu sei que é o Espírito Santo que fala. Quando o Espírito Santo fala, ele convence. Ele convence o homem, ele é o Espírito Santo que move, é que faz. Não é por nosso muito falar que seremos ouvidos. E eu quero orar nesse momento. E se você deseja isso para o seu filho, ore comigo. Vamos pedir a Deus para que Deus esteja nos ajudando a liberar nossos filhos emocionalmente. Deus, nosso Pai, eu quero adorar o Senhor nesta manhã, nessa final de manhã. Senhor, nesse tempo que o Senhor permitiu que essa palavra fosse liberada. Senhor, quantas mães, elas foram assoladas pela dor da perda da sua família, não foram felizes no casamento, foram abandonadas, se tornaram viúvas. E emocionalmente, Senhor, elas têm prendido seus filhos. Elas têm olhado para os seus filhos e pensado dentro delas: não é capaz de formar uma família, não é capaz de ser feliz, não dá conta de se sustentar. Mas, Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha mudar essa história hoje, Pai. Muda essa história hoje. Espírito, Deus, eu peço que pela mediação do Teu Espírito, mulheres venham ser conscientizadas, que elas possam, Senhor, ser como Agar, que criou seus filhos, que criou seu filho para que ele pudesse ser um profissional, para que ele pudesse se casar. Deus, abençoa mulheres que vão entrar em contato com essa palavra, para que elas possam liberar seus filhos emocionalmente, para que eles venham ser, Pai, o esposo, o pai, o profissional e o servo do Senhor que o Senhor tem preparado para que eles sejam. Pai, eu te louvo por esse dia, eu te louvo porque o Senhor nos abençoou com a capacidade de sermos geradoras de vida. Obrigada, Senhor, por ser mãe. Deus, e nos abençoa para que nós possamos criar os nossos filhos e entregá-los ao Senhor, porque não tem um lugar melhor, de maior segurança do que o centro da Tua vontade. Deus, e nós queremos entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor.
Abraão entregou Ismael. Ele entregou, ele sabia que o Senhor ia cuidar de Ismael, por isso que ele liberou Ismael naquele deserto. Pai, nos dá essa condição de liberarmos os nossos filhos emocionalmente, para que eles venham, Senhor, ser e ir aonde o Senhor deseja que eles vão. Senhor, recebe o meu louvor e minha adoração, ouve o meu clamor, responde a minha oração, muda a história, Senhor. Move em corações. Eu creio e profetizo, debaixo da autoridade do nome de Jesus, a tua palavra que é viva, santa e eficaz. Não é, pois, a tua palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Senhor, recebe o meu louvor e a minha adoração no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.